oração, eu, Ana Maria, Carmelita Secular, o Frei Jorge, também Carmelita, para refletir, continuar refletindo sobre o tema santidade. Santa Teresinha fala que a santidade é como subir na montanha, é uma subida na montanha, um caminho. E aqui nesse caminho de santidade, vamos continuar, vamos prosseguir. Frei Jorge, vamos falar um pouco desse caminho, dessa subida na montanha? É importante a gente logo esclarecer, né? Porque tem muitas vezes pessoas que pensam que o santo já nasce pronto. É como se ele tivesse já nascido já no topo da montanha, na plena comunhão com Deus. E não, o santo se faz caminhando, vivendo a vida. Se olharmos a vida dos santos, a gente costuma ver muito nos livros, depois que eles já estavam em um elevado grau de perfeição, do amor de Deus, do amor ao próximo. Porém, todos eles também tiveram suas dificuldades. É que os livros não ficam contando as dificuldades, ficam contando as virtudes, o heroísmo da vida cristã dos santos. Mas todos eles foram gente como a gente. Todos eles também tiveram suas lutas, suas quedas, suas dificuldades e se fizeram santos. Se fizeram. Ou seja, um caminho que foram progredindo devagar, com paciência, cada dia. Se porventura cai, levanta e continua o caminho. Assim é a busca da santidade, da comunhão com Deus e com os irmãos. Pois então, nessa busca da comunhão com Deus, nessa subida, né, da montanha, também a gente pode recordar e retomar São João da Cruz, que diz que na subida a gente tem que deixar tudo, né? E fazendo a renúncia. Aí, às vezes, a gente tem medo, porque começa assim, deixar tudo. Mas como assim? É deixar tudo, mas levar na nossa vida de oração esse tudo que é Deus. Deixar tudo é ir fazendo renúncia. É o nosso processo de conversão. Na verdade, a própria palavra de Deus nos convida à conversão. Uma conversão dia a dia. Quando nós vamos subir uma montanha, no primeiro momento nós vamos totalmente animados, né? Mas depois, no meio do caminho, vem o cansaço, vem os dissabores da própria subida. Por isso, nem podemos levar muitas coisas. Então, desde já sabendo, né? Os nossos pecadinhos, mesmo os pecados, né, chamados às vezes de pecado de estimação, as coisinhas que a gente vai carregando, a gente vai deixando. Teresinha também soube fazer isso. E como os santos nos apontam esse caminho de subida, do nosso meio, cada um da sua forma, vai também fazendo essa subida. Porque podemos correr o risco de pensar assim, mas é Teresinha, é João da Cruz, mas agora, nesse dia, nessa sociedade, no mundo atual, sou eu, é você. Somos nós que somos chamados a fazer essa subida, olhos no Cristo, para encontrar profundamente com Ele. Não quando chegar somente, mas dia a dia, vamos caminhando com Ele para não desanimarmos. E mais do que acentuar aquilo que nós deixamos, ou tudo que deixamos, mas um tudo minúsculo, é importante focar no tudo que abraçamos, no tudo maiúsculo, no tudo que é Deus. Porque tudo o resto é passageiro, somente Deus é que permanece. Somente Deus é que vale a pena. Ele deve ser amado sobre todas as coisas. São João da Cruz também, ele fala que no início desta caminhada, desta subida espiritual, é necessário ter uma plena conversão para Deus. Ou seja, para mim poder abraçar o tudo que é Deus, é claro que eu tenho que soltar as outras coisas às quais eu estou agarrado. Eu não tenho como, por exemplo, se vem uma criança correndo na minha direção, que eu amo tanto, e que eu quero abraçar aquela criança, mas eu estou cheio de sacolas nas mãos. Eu tenho que rápido soltar as sacolas para poder abraçar a criança. Assim também é a caminhada para Deus. Deixar tudo que não é Deus, tudo que é contrário a Deus, para poder me lançar realmente nos braços de Deus, vivendo já desde agora a comunhão com Ele. Essa comunhão que depois será plena na eternidade.
Então, temos medo, às vezes, de deixar esse tudo, né? De deixar as sacolas cair. Então, é preciso pensar que sacolas, né, que nós vamos deixar cair. O que está me atrapalhando? O que não é Deus que eu ainda estou segurando daqui e dali e me atrapalha na busca nesse caminho? Temos que ter a coragem. Por isso, peçamos sempre a Nossa Senhora também que segure nas nossas mãos e nos dê essa força como mãe, esse empurrão, né, esse impulsionamento para continuarmos nesse caminho, pois esse caminho de vida espiritual, de santidade, não se acha nos livros, mas é uma vida que vai se fazendo dia a dia na nossa história, deixando a cada dia nesse grande processo de conversão para abraçar o que é de Deus. Às vezes as pessoas até têm consciência desse chamado e que somente Deus vale a pena, mas tem dificuldade de se desvencilhar das muitas malas que carrega nas costas. Apegado aos meus bens, aos meus apegos, aos meus prazeres, aos meus gostos. É disso que fala São João da Cruz, que a gente tem que ir deixando para trás, para poder leve caminhar sempre na direção do Senhor, somente da honra e da glória de Deus. Então vamos pedir nesse momento, com esta bênção, que Deus nos ajude realmente a buscá-lo antes de mais nada e a não nos determos no caminho, a irmos sempre firmes, sempre retos, sempre certos na sua direção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.